quando eu leio esses versículos, é que Paulo está dizendo assim, olha, existem pessoas que são naturais e que entendem de coisas naturais. Existem pessoas que conseguem adaptar-se a situações naturalmente, de forma natural. E aí, quando você pega a vida natural e as coisas naturais, você vai entender, o mesmo sol que brilha para o justo, brilha para o injusto. Ah, Deus tem me abençoado, porque... E eu quero que você filtre bastante o que eu estou te falando aqui, para você não sair daqui em crise. Ou melhor, eu quero que você saia daqui em crise, sim. Mas para você não sair daqui desviado. E aí eu não quero que você saia daqui desviado, ao contrário. Mas se você senta à sua mesa e tem lá o pão, o alimento, um suco, uma aguinha gelada que saiu lá da sua geladeira, é sinal de que Deus tem te abençoado, sim, mas tem te abençoado de forma natural. Porque a Bíblia diz que o homem vai comer do fruto do seu trabalho, do seu suor. Se você trabalha, se você acorda todo dia pela manhã, vai para o seu trabalho, e lá você labuta o dia todo, você é digno de comer o que está na sua mesa, o que está à sua mesa. Porque você trabalha para isso. E isso todo ser humano tem direito. Seja ele alguém que entregou-se a Jesus ou não. E uma crise que tem que sair de nós é a crise de Israel, quando dizia e clamava ao Senhor, dizendo, ah, Senhor, os ímpios te afrontam e prosperam. E Deus vira e fala assim, olha, é assim mesmo. Um dia vocês saberão a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Mas por enquanto é o mesmo sol que brilha para um, brilha para outro. Ah, você serve a Deus, você é crente, você... E o seu vizinho não é, mas você acorda todo dia 10 horas da manhã e ele acorda às 6. Você trabalha 4, 5 horas por dia e ele trabalha 10, 12. Quem vai ter mais dinheiro? Ah, não, mas eu tenho uma bênção do Senhor, querido. Ele também tem, porque essa bênção é para todo ser humano. O homem natural, ele vai entender de coisas naturais e ele vai andar nesse lugar da naturalidade. O que é natural é para todo mundo, o que é comum é para todo mundo. E a Bíblia fala, Judas fala da graça comum. Que todo ser humano é alcançado por ela. Tem coisas que vão alcançar todo mundo. Agora, Paulo, ele está falando de algo que é diferente disso. Ele está falando, olha, existem coisas que são naturais, e que toda pessoa que vive nesse lugar, ele vai sobreviver, ele vai sobressair, vai dar certo. Quantas pessoas de sucesso que você conhece, que labutam no dia a dia e que têm as suas conquistas? Ah, eu nunca pude trocar o meu carro é velhinho, e o meu vizinho que não serve a Deus tem um carro zero, mas é porque ele trabalhou para isso, e talvez ele tenha um projeto de economia melhor que o seu. Talvez ele não gaste tanto quanto você. E aí ele vai, é o fruto do trabalho dele, vocês estão me entendendo? Então primeiro a gente precisa sair desse lugar onde nós começamos a achar que sobre nós tem algo que é melhor do que sobre os outros. Não, o que é natural é para todo ser humano. Agora Paulo ele vem dizendo que o homem espiritual, opa, aí já está falando de outro contexto, de outro lugar, de outra situação, de outro ponto de vista. E ele fala que esse homem espiritual, ele consegue discernir todas as coisas. Então o homem natural, ele entende de coisas naturais. Mas o homem espiritual entende de coisas naturais, mas também de coisas espirituais. E não são algumas coisas, são todas as coisas. Diga comigo de novo assim, todas. Querido, esse negócio de todas, isso me confronta muito, porque a Bíblia aplica muito essa palavra. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que, tudo se fez novo. Sabe qual é o sentido da sua vida quando você aceita Jesus? Aquele que está em Cristo, que recebe Cristo como Senhor, e por causa de recebê-lo como Senhor, então obtém dele a sua salvação, como diz a Bíblia. Você não aceita Jesus como seu Salvador, você o aceita e o recebe como Senhor, ou seja, como seu dono. A palavra Senhor quer dizer dono, ele tem a propriedade sobre você.
Então, quando você entende que Ele é o seu dono, você recebe dele a salvação. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo onde? Tudo o quê? Tudo é tudo, querido. E o segredo de você saber se você está em Cristo ou não é você olhar para o lado e perceber se o que está à sua volta continua do mesmo jeito de antes, é sinal de que continua do mesmo jeito de antes. Ah, eu aceitei Jesus e nada mudou na minha vida, porque você não aceitou Jesus. O ato de levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus como Senhor, se não vier de dentro, se não vier de uma transformação, se não vier de uma postura assertiva, não vai fazer sentido na sua vida. E aí é por isso que você percebe quando chega em casa, a mesma desgraça está lá, aplicada na sua casa. É por isso que lá no seu serviço continua dando errado. Ah não, mas é porque eu estou no deserto, que ele deixou de falar, deserto é transitório, é passageiro, é só por um tempo, é só para passar para o lado de lá. Tem crente que vive no deserto, eu nunca vi que deserto é esse, querido. O que Deus tem para você não é o deserto, é a terra prometida. Agora eu falei hoje na reunião de pastores que tivemos pela manhã, o detalhe da terra prometida é que quando o homem chega na terra prometida, quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele teve que lavar a terra e trabalhar. Enquanto ele estava no deserto, o maná vinha do céu, a água saía da rocha, tinha cordonizes que vinham voando, e eles pegavam e faziam um churrasquinho de galeto. É porque as cordonizes deviam ser igual um galetinho, né? Só que quando eles vão para a terra, Deus fala, agora vocês vão plantar, vão ter que trabalhar, ei. Negócio que tem muita gente que gosta de ficar no deserto, porque o deserto, de certa forma, é confortável, porque eu tenho tudo na mão. Sai do deserto, querido, porque a terra prometida é muito melhor do que o deserto. O deserto é transitório, mas a terra prometida é para nós desfrutarmos dela, porque ela mana leite e mel. Pastor, mas como isso é possível? O homem espiritual, ele consegue entender tudo, ele consegue entender esses lugares em Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa, querido. Jesus, ele é esse padrão, e eu queria citar alguns eventos da vida de Jesus, para que você entenda o que eu estou falando nessa noite. Porque o segredo é que o homem espiritual, ele vai começar a entender que a vida dele é um transitar entre a vida natural, os meus afazeres do dia a dia, o meu acordar para plantar, para colher, para lavar a terra, né? E no nosso contexto de vida, é o seu trabalho, é você que vai lá para a empresa que você trabalha, ou para a empresa que você tem, vai se dedicar no seu dia a dia, isso é lavrar a terra, isso é plantar e colher. Final do mês, o seu salário está lá depositado na sua conta, ou entregue na sua mão, você está colhendo o fruto do seu trabalho. Você está transitando no mundo natural, só que o homem espiritual, ele transita no mundo natural, mas ele também transita no mundo espiritual. E ele começa a discernir coisas que o homem natural não consegue enxergar. Por isso que Paulo está dizendo que o homem espiritual, ele, além de discernir todas as coisas, ele não é discernido por ninguém. Não adianta você querer explicar para o homem natural o que você vive no espiritual. É por isso que muita gente se perde. Porque quer que um homem natural entenda de coisas espirituais. Deixa eu dizer para você, o homem natural só entende de coisas naturais. O homem natural só entende de coisas naturais, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Quem está comigo aí? Tem homens e mulheres espirituais aqui nessa noite? Amém? Você está entendendo isso? Deixa eu mostrar para você como que Jesus ele transitava entre o natural e o espiritual, entre o físico e o metafísico. Quando você lê, depois você pega lá os evangelhos, vai ler a história de Jesus. Olha só, a gestação de Jesus. A gestação de Jesus acontece em Maria, uma mulher. A barriga dela vai crescendo, como qualquer mulher grávida. Tem uma unção de gravidez aqui na igreja, tá? Quem toma posse aí? Nós vamos apresentar uns 15 meninos aqui ainda. Ninguém vai falar amém, não, gente? Tem gente que está querendo só filho espiritual, né? Mas olha só, a gestação de Jesus é natural.
A barriguinha de Maria vai crescendo, como qualquer mulher que engravida. O corpo dela vai se modificando, como qualquer mulher que passa por uma gravidez. Só que se você olhar como ela engravidou, o anjo apareceu para ela e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Você ficará natural e o espiritual. Até na sua gestação, Jesus estava transitando no natural e no espiritual. Olha o batismo de Jesus, ele chega, João está lá batizando todo mundo. Todas as pessoas: convertei-vos, porque o reino dos céus está chegando. É preciso passar pelo batismo, e as pessoas iam lá e se batizavam. E agora vem Jesus, e ele está chegando, e João olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus chega para ele e fala: eu quero me batizar, você precisa. E ele: não, o Senhor que tem que me batizar, eu não sou eu. E ele vira para João e diz: João, é necessário que você me batize para que se cumpra toda a justiça. Para que a palavra se cumpra é necessário. Olha, ele batiza como todos os outros seres humanos que estavam ali se batizaram. Natural. Mas havia um contexto espiritual. É necessário que aconteça assim, para que se cumpra toda a justiça e toda a palavra. E quando ele é batizado, a Bíblia diz que o Espírito veio em forma corpórea de pomba. E sobre Jesus ouviu-se uma voz dizendo: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha, Jesus transitando no natural e no espiritual. E ele é o modelo de vida para mim e para você. Quando você vê Jesus sendo tentado, logo quando ele é batizado, ele vai para o deserto e ele é tentado, e a Bíblia diz que ele teve, o que Jesus teve? Fome. Fome é natural ou é espiritual, querido? Como agora eu tive sede e bebi água. Jesus teve fome, natural. Ele está agora no ambiente do natural. Aí a Bíblia diz que Satanás então aparece para ele e diz: se tu és mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus vira para ele e fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele estava no natural sentindo fome. O diabo tentou, ele foi para o espiritual falando: mas eu não preciso desse alimento, porque eu já tenho me alimentado do pão da vida, do pão que vem do céu. Jesus, ele transita no natural e no espiritual, querido. Preste atenção nessa palavra nessa noite, pelo amor de Deus, porque você vai começar a viver como Jesus viveu. E entender todas as coisas. Quando ele chama Pedro e João, ou melhor, Pedro e André, os dois primeiros discípulos que Mateus cita, Pedro e André, dois irmãos, a Bíblia diz que eles estavam pescando. Natural ou espiritual? Natural. Eles estavam pescando, era o trabalho deles. Jesus chega para ele e fala assim: venham após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Natural ou espiritual? Espiritual. Jesus transita e agora ele chama aqueles discípulos, ele usa o natural, ele usa a vida deles, o padrão de vida humano deles. Eles estavam pescando, Jesus os vê pescando e vira para eles e fala: venham após mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Jesus estava fazendo um convite: venham andar comigo, para que vocês aprenderem a transitar entre o natural e o espiritual. Aleluia. Quando Jesus inicia seu ministério, Mateus capítulo 4, logo depois que ele sai do deserto, da tentação do deserto, a Bíblia diz que ele começou seu ministério ensinando e curando. Ensinando natural. Porque o ensino é natural. A mente da gente é treinada através do ensino, através do exercício. Mas ele ensinava e curava. Curar é natural, queridos? Curar é natural, queridos? Não, curar é espiritual. Aí a Bíblia diz que ele curava todos os enfermos. Ele está transitando entre o espiritual, entre o natural e o espiritual. Você está entendendo isso? Sim ou não? Amém? Tem gente olhando para mim com cara de bobo. Oi? É natural? Vamos para o espiritual, então. Olha o sermão da montanha. Mateus capítulo 5. Vendo Jesus, a multidão começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados pobres em espírito. O que é pobre em espírito? É humildade. Natural ou espiritual?
Natural ou espiritual? Me ajudem. Bem-aventurados os pobres em espírito, natural, porque deles é o reino dos céus, espiritual. Bem-aventurados os que choram. Chorar é natural ou espiritual? Porque serão consolados. Consolados por quem? Por Ele. Natural ou espiritual? Espiritual. Jesus está convidando os seus discípulos a viver transitando entre o natural e o espiritual. Bem-aventurados humildes, porque receberão a terra por herança. Ah não, mas a terra é natural, é físico. Sai falando aí que você vai receber a terra por herança. Começa a pregar para os outros aí que a terra é sua. Chega para o seu vizinho que comprou uma casa com muito suor e lágrimas e fala assim, ó, essa terra aqui é minha. É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus vier de forma sobrenatural, e ele descer no monte do Calvário, e ele se abrir ao meio, e ele começar então a reinar sobrenaturalmente sobre todas as nações, eu e você reinaremos com ele, e nesse tempo nós herdaremos a terra. Essa promessa é uma promessa futura, para um tempo futuro, escatológico, para um tempo suprassensível, fora do contexto natural. E só entende essas coisas quem é espiritual. Bem-aventurados que têm fome. E aí ele continua, e ele vai falando, e você lê depois todo o Sermão da Montanha, Mateus 5, você vai ver que ele transita entre o natural e o espiritual em todo o tempo. Ele está mostrando que o homem em Deus, ele precisa aprender a ir e a viver nesses lugares em Deus. O milagre do casamento, foi a palavra que eu ministrei hoje pela manhã para os pastores. Jesus chega, está no casamento, o pessoal está festejando, muito vinho, muita alegria, o vinho acaba. Jesus fala assim, tem todo o contexto da mãe dele chegar, filho, o vinho acabou, que tenho eu contigo, mulher, faz tudo que ele mandar. E fala, pega aí as talhas, 8 talhas de vinho. Alguns estudiosos dizem que em cada talha de vinho cabia entre 80 e 120 litros de vinho, de água, ou de vinho, de líquido. E ele pega e manda encher 8 talhas. Nós fizemos uma média, 80, 120, pensamos em 100. Então 8 talhas de vinho são 800 litros de vinho. Eu estou pensando em fazer uma festa, pelo menos com uns 10% desse negócio aí. O que vocês acham? Só eu que vou falar amém? Só o Will que não pode. Cadê ele? Está proibido. Cueca também não. Vou proibir o cueca também. O Magno não. Então Jesus enche as talhas de água, manda encher as talhas de água, e agora ele vai lá e manda levar uma prova para o provador moro, e quando o provador prova daquele vinho, vira para o noivo e fala, por que você deixou o melhor para o final? Normalmente a gente dá o melhor no início. Agora preste atenção, 8 talhas cheias de água, natural ou espiritual? Natural. Jesus vai lá e manda provar, e quando o cara prova era vinho, e o melhor vinho, natural ou espiritual? Espiritual, ele vai transitando de um lugar para outro. Quando ele envia os 12 discípulos, em Mateus capítulo 10, ele fala, olha, vão, mas não levem nada, não levem alforje, não levem bolsa, não levem roupa, não levem nada. Vocês vão e vão pregar a palavra, e vocês vão procurar alguém que possa recebê-los. Procure uma casa, alguém que possa recebê-los, natural, querido. Jesus não está falando, olha, de forma sobrenatural, alguma coisa vai acontecer. Não, ele está dizendo, procure alguém que vai sustentar e vai cuidar de vocês. Mas ele fala, olha, vocês vão, e lá vocês curarão pessoas, expulsarão demônios, vocês farão milagres, sobrenatural, espiritual. Jesus falando para os discípulos, olha, tudo aquilo que vocês ouviram, eu ensinando vocês esse tempo todo, é para que vocês aprendam a transitar entre o espiritual e o natural. Você está me entendendo? A transfiguração, quando Jesus aparece lá com Moisés e Elias,
Pedro estava entendendo esse negócio de natural e espiritual, entendeu tanto, chegou para Jesus e falou: o senhor quer que a gente faça 3 tendas? Uma para Elias, outra para o senhor, outra para Moisés, pode fazer? Ele estava tão atento a isso, ele estava tão ligado nesse negócio, mas Jesus falou: não, calma. Mas Jesus estava num lugar físico, no monte, ele estava orando, ele estava fazendo algo que era natural. E de repente o sobrenatural aparece, a morte de Jesus na cruz. Ele está lá, ele morreu como outros morriam, crucificado. Ao lado dele morreram mais 2 pessoas, 2 ladrões. Natural. Era normal levar alguém para a cruz, para que fosse morto pela cruz. Mas a Bíblia diz que quando ele morreu, na morte dele, nós morremos junto com ele, porque ele levou sobre ele os nossos pecados. Jesus, mais uma vez, transitando entre o natural, algo físico acontecendo, para demonstrar algo espiritual que tinha que acontecer. A ressurreição de Jesus é assim. A Bíblia diz que quando ele ressuscita, ele aparece corporalmente. Tanto é que Tomé diz: não, eu não acredito. Ele chega para Tomé e fala: toca. A ressurreição é sobrenatural, mas ele estava num corpo físico, natural. E eu preciso começar a entender, como homem de Deus, como mulher de Deus, como homens e mulheres espirituais, que eu preciso transitar nesses 2 lugares. E olha o que é que Jesus fala em Mateus capítulo 11, se você puder abrir a sua Bíblia, Mateus 11, do versículo 15 ao 19. Aleluia. Aquele que tem ouvidos, ouça. Mateus 11, 15. Aqui posso comparar essa geração. São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: não tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês se entristeceram. Não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Olha o que Jesus está falando: vocês não conseguem entender, discernir, não conseguem compreender, e aí vocês ficam vagueando. Aí vem João, que prega de uma forma, e vocês dizem que ele tem demônio. Aí o Filho do Homem vem pregando de uma forma diferente, um padrão diferente de vida, e vocês também não aceitam. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. E se você está aqui, eu entendo que o seu coração é desejoso em viver esse ambiente espiritual. Se você não for um homem, não se tornar um homem, uma mulher espiritual, você não vai compreender aquilo que Deus está fazendo. É por isso que Paulo escreve lá em Coríntios, dizendo: olha, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito. Andai em Espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Quando eu estou no Espírito, eu posso transitar entre o natural. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não nos deixe cair em tentação. Ei, você vai ser tentado, mas Ele não vai deixar você cair em tentação. Porque quando a tentação vier e você estiver no ambiente natural, no mundo natural, você vai lembrar que você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, e você transita nos 2 ambientes. Então quando a tentação vier no natural, você corre para o espiritual, fala: meu lugar é aqui. Eu preciso discernir todas as coisas. Eu estou entendendo que o inimigo está levantando. E deixa eu dizer uma coisa, querido: você está sofrendo perseguição, o negócio está feio. É isso mesmo, o diabo está desesperado por sua causa. Ministério de intercessão estava orando. Tiraram uma foto. Se você vê, meu irmão, na hora que eu vi, eu arrepiei. Que loucura, né, Ney? O inferno está desesperado. E ele vai usar as armas que ele ainda tem na mão para tentar te parar. Mas deixa eu te falar, a Bíblia diz que nós não somos daqueles que param, porque nós não andamos por vista. Nós somos homens e mulheres espirituais, e o nosso lugar é discernir todas as coisas. Eu posso até transitar nesses ambientes, mas o meu lugar é em Deus, e em Deus eu tenho a garantia da vitória. Eu sei que vai dar certo, porque Ele é comigo, Ele é com você. Aleluia! Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Pensa nesse púlpito aqui, olha para esse negócio de vidro aqui, esse porta-bíblia.
Eu disse para você, e toda hora que eu estava pregando, eu vinha para cá e dizia que aqui era o lugar. Hã? Aqui é o quê? Então esse povo daqui desse lado é tudo carnal, tudo natural. Amém? Amém não, meu irmão. Repreende esse negócio, está amarrado em nome de Jesus. Mas eu quero que você olhe para cá, só para você entender. Esse lugar é o natural. É a sua vida, o seu dia a dia, as coisas do seu dia a dia, que acontecem em todo o tempo, toda hora. É o acordar e o dormir, é o comer, é o conviver com pessoas, é o se relacionar, é o trabalhar, é o estudar. Tudo isso, ensinando. Agora, esse outro lado, eu disse que é o lado... Aqui só tem gente espiritual. Esse povo aqui é... Só que eles estão com tanto entusiasmo que eu até fico duvidando se eles realmente são homens e mulheres espirituais. Só que entre o natural e o espiritual tem alguma coisa. E eu vou dizer para você o que é isso. É a sua alma. Nós somos seres tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Você sabe por que tem gente que se perde aqui no mundo natural? Porque quando ele precisa atravessar para o mundo espiritual, a alma dele diz, não, aqui é melhor. É melhor eu curtir a vida. É melhor ficar do jeito que eu estou. Aqui é mais confortável. A Bíblia diz que a alma, por natureza, ela é má, porque ela foi manchada pelo pecado original. Todo homem que nasce, ele nasce carregando em si o pecado original, apesar de toda a humanidade já ter sido salva em Cristo Jesus, porque ele morreu para todo ser humano, mas todos nós carregamos em nós ainda o pecado de Adão. Esse pecado só é arrancado quando eu vou para Cristo, porque o primeiro Adão, todos pecaram, mas no último Adão, todos foram redimidos, amém? Então eu preciso aprender a transitar nesses lugares. Agora, a ponte para transitar é a alma. E se a sua alma for ruim, e se você carrega na sua alma tristezas, angústias, desesperos, se a sua alma é cheia de feridas, de dores, toda vez que você tiver que transitar para o espiritual, a sua alma vai dizer, não, fica aqui no natural, é mais confortável, eu estou vendo, eu estou tocando, eu estou percebendo. No espiritual eu preciso andar por aquilo que eu não vejo, no natural eu ando por aquilo que eu vejo, é muito mais confortável. É por isso que Jesus falando aos discípulos, em Mateus capítulo 9, versículo 17, ele fala, não se põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, se a sua alma não for sarada, será impossível você transitar entre esses dois lugares. É por isso que nós temos muitas pessoas dentro da igreja que são carnais, que não conseguem discernir o espiritual, porque a sua alma ainda não foi curada. E uma alma que não foi curada, ela não consegue transitar entre esses dois lugares. Ah, então eu vou ficar só no espiritual. No espiritual você precisa estar curado em Deus. Nessa noite eu quero trazer um esclarecimento para você, querido. Você precisa liberar a sua alma para você começar a transitar nesses lugares em Deus. Você precisa ser curado na sua alma, tocado na sua alma, para você ser curado em Deus. Para você viver um lugar e conseguir transitar entre o físico e o espiritual. Entre o sensível e o suprassensível, entre o que é matéria e o que é espírito. Você precisa entrar nesse lugar de cura em Deus para poder transitar entre o físico e o metafísico. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, quando a pessoa entende isso, quando ela começa a perceber que o lugar dela é no lugar espiritual, é entender coisas espirituais, porque o homem espiritual discerne o quê? Todas as coisas. Quando você aprender a transitar nesses lugares, e lembrando que a sua alma é a ponte
que faz você transitar nesses lugares. E uma alma curada, quando o físico for atingido, o natural vier a acontecer, ela vai dizer: não, o meu lugar não é aqui, meu lugar é no espiritual. Eu sou um homem espiritual, eu sou uma mulher espiritual. Eu posso viver aqui. Ainda que o meu corpo, Paulo lhe fala isso, ainda que o meu corpo seja marcado, seja machucado, o meu espírito permanece em Deus, firme, estabelecido. Somos abatidos o tempo todo, mas nunca derrotados. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 4. Se você já quiser ficar de pé, com a sua Bíblia aberta. Deixa eu ver se é 2 Coríntios capítulo 4 mesmo. Isso, abre aí. A partir do versículo 16. Olha só o que ele diz. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente, físico, estejamos a desgastar-nos, interiormente, espiritual, estamos sendo renovados dia após dia. Aleluia! Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Oh, querido, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E é por isso que Deus está plantando dentro de nós um desejo ardente pela eternidade. Coloque-se de pé no seu lugar.